Você talvez acredite que a aparência é só um detalhe, algo superficial, que o que vale de verdade é o interior. Mas deixa eu te dizer algo, olhando direto para você. A forma como você se apresenta está moldando a sua vida, muito mais do que você imagina. Aparência não é futilidade, é atitude, é a mensagem silenciosa sobre o quanto você se respeita e o quanto está comprometido com o que deseja construir. Porque sim, quem se cuida, evolui. Quem se abandona, fica parado no mesmo lugar. Se você vem deixando sua própria vida para depois, apagado, esperando o momento ideal para começar a se tratar melhor, este vídeo pode ser a virada que você precisava. Hoje eu vou trazer 7 lições práticas e objetivas para transformar seu corpo, sua imagem e a sua presença, todas baseadas em princípios reais que já mudaram a vida de muita gente. Se você aplicar o que vai ver aqui, sua forma de se perceber e de ser percebido jamais será a mesma. Comenta aqui embaixo. Hoje eu escolho me valorizar. E antes da gente seguir, te convido a se inscrever no canal e deixar o seu like. Agora sim, vamos começar. Tudo começa em um único instante. O momento em que você cruza a porta de um ambiente e, antes de dizer uma palavra, já foi notado, interpretado e colocado em alguma categoria na mente das pessoas. A sua imagem fala antes da sua voz. E muita gente ignora isso ao repetir que o que vale é o interior. Mas será que só isso basta? Assumir o controle da própria aparência é o primeiro passo para viver de maneira mais intencional. Não se trata de vaidade superficial, e sim de coerência entre quem você é e a forma como o mundo te percebe. Hoje, vivemos num cenário dominado pelo visual, onde a impressão que você causa determina oportunidades que surgem ou desaparecem. A roupa que escolhe, a postura que mantém, o cuidado que dedica ao corpo, tudo envia uma mensagem. A pergunta central é: você está comunicando quem realmente é, ou permitindo que os outros inventem essa história por você? No estoicismo, existe um ensinamento forte. A aparência deve refletir a virtude. Não quer dizer ostentar marcas ou construir uma fachada que não corresponde à sua essência. Significa ajustar sua presença externa aos valores que você nutre por dentro. Ser íntegro e aparentar integridade. Ser disciplinado e deixar isso evidente na forma como você se apresenta. Há uma força enorme nessa coerência. Pense em um profissional extremamente capaz, mas sempre com ar de descuido. Roupas mal cuidadas, semblante abatido, postura caída. Quantas oportunidades passam despercebidas por ele? Não porque as pessoas sejam maldosas, mas porque o mundo lê sinais o tempo todo. E quem transmite desorganização, mesmo que sem intenção, acaba sendo associado à falta de comprometimento. Por isso, é hora de abandonar aquela ideia de que autenticidade justifica desalinho. Ser autêntico não é o mesmo que se abandonar. Cuidar da própria imagem é um gesto silencioso de respeito, consigo mesmo e com quem convive. É escolher não ser uma versão aleatória de si, mas alguém que se expressa com clareza, até no silêncio. No fim, o espelho só devolve aquilo que você escolhe revelar. E essa decisão é sua. Quando você assume essa responsabilidade, começa a construir uma presença que abre portas e cria novas possibilidades. Se sua aparência fala antes de você dizer qualquer coisa, por que continuar tratando isso como detalhe? A verdade é que a maioria não se descuida por falta de conhecimento, mas por pura distração. Muita gente sabe que poderia se vestir melhor, ajustar a postura, cuidar da pele, do cabelo, do corpo, enfim, da própria presença, mas vive presa em distrações intermináveis, rolando redes sociais, respondendo mensagens inúteis, se envolvendo em situações que nem lhes dizem respeito. Enquanto isso, a imagem dessas pessoas vai se apagando, pouco a pouco, não por falta de talento, mas por falta de presença real. Já percebeu como algumas pessoas entram em um lugar e sem esforço algum capturam a atenção de todos? Isso não é acaso. Elas investem nelas mesmas, não colocam a aparência no automático, nem tratam o visual como algo irrelevante. Entendem que cuidar da própria imagem é um ato de presença
respeito e propósito. Mas para chegar a esse ponto, é necessário romper o ciclo de autoabandono mascarado como falta de tempo. Porque tempo existe. O que costuma faltar é prioridade. Tente observar quantos minutos do seu dia são, de fato, dedicados a você. E não me refiro a gestos rápidos, como lavar o rosto de qualquer jeito ou pegar a primeira roupa disponível, mas a estar realmente consciente enquanto cuida de si, a se olhar no espelho com atenção, a refletir sobre o que sua imagem expressa, a escolher, de forma deliberada, como quer ser visto, e mais ainda, como deseja se sentir ao se enxergar. A aparência não é apenas para o mundo lá fora. Antes de tudo, é para você. Quando você começa a cuidar de si mesmo com atenção e intenção, passa a se perceber com mais valor. E isso muda absolutamente tudo: sua postura, sua confiança, sua energia e até as escolhas que faz. Mas enquanto sua mente estiver ocupada com distrações, conversas sem sentido, conteúdos rasos, comparações que não levam a nada, não haverá espaço nem força para construir uma imagem consistente. A atenção é um recurso limitado, e quando você a gasta com o que é irrelevante, sobra pouco para o que realmente fortalece. Invista em você como quem edifica um patrimônio, com calma, propósito e direção. Reserve tempo para descobrir o que te favorece, experimentar novos estilos e abandonar aquilo que já não traduz quem você é. Cuide da sua pele, do cabelo, das roupas que usa e da forma como se movimenta. Não por vaidade, mas por estratégia. O mundo responde ao modo como você se apresenta. E se você quer ser levado a sério, precisa antes se enxergar. Dessa forma, ao investir na própria aparência, você não está apenas mudando o que os outros percebem, está reforçando dia após dia a mensagem silenciosa de que você tem valor. Esse cuidado constante gera um efeito acumulativo poderoso. A cada gesto simples, você se fortalece, se percebe mais claramente e se torna mais preparado para aproveitar as oportunidades que surgem. Talvez o que ainda te separa da sua melhor versão seja apenas a decisão de abandonar as distrações e, finalmente, se colocar como prioridade. No próximo capítulo, vamos falar sobre como criar uma rotina de presença, aquela que te coloca de volta no centro da própria vida e transforma o autocuidado em algo natural, não mais um esforço esporádico. Depois que você começa a investir em si e entende o impacto que sua imagem exerce, o passo seguinte é manter consistência, porque não adianta um único dia de cuidado no meio de uma semana inteira de abandono. Aparência não é algo que se resolve de uma vez só, é algo que se constrói dia após dia, e essa construção exige presença. Presença aqui não é apenas estar acordado, mas estar consciente de onde coloca sua energia, seu tempo e, principalmente, de como você tem se apresentado ao mundo, todos os dias. Mas afinal, o que significa ter de fato uma rotina de presença? Uma rotina de presença não é encher sua agenda de novas tarefas, e sim realizar o que você já faz, porém com intenção. É a diferença entre simplesmente se vestir e se preparar com propósito, entre cumprir a higiene por obrigação e moldar uma imagem que te fortalece, entre viver apenas reagindo ao que acontece e agir com clareza sobre quem você está se tornando. Existe um abismo, e é justamente aí que a presença entra. Ela começa logo no início do dia, o momento mais negligenciado por quem vive no piloto automático. Acordar e já sair correndo é a receita perfeita para reforçar uma imagem de cansaço, desordem e falta de cuidado. Não importa se você trabalha fora, em casa ou está sempre em trânsito. A maneira como começa a sua manhã influencia diretamente seu comportamento e a forma como os outros te enxergam. Separe pelo menos 20 minutos todas as manhãs só para você. Não para checar o celular, nem para resolver assuntos de outras pessoas, mas para se reconectar consigo. A presença tem a capacidade de reorganizar e reposicionar. Ela te arranca do modo automático, da dispersão constante, e te coloca num estado interno onde suas ações ganham propósito. É esse estado que constrói sua imagem, seu corpo, sua energia e sua força. Quem está ancorado em si vibra diferente.
caminha diferente, se expressa de forma diferente. E o mundo sente isso. Por isso, se sua intenção é realmente elevar sua aparência, no sentido mais profundo, abandone soluções rápidas e comece a cultivar presença, porque é ela que sustenta qualquer transformação verdadeira e duradoura. A verdade é direta. A vida começa a te tratar com mais respeito no exato momento em que você passa a se respeitar. Assim como a presença diária nos reconecta com quem realmente somos, transformar a própria aparência é um convite poderoso para mudar a forma como pensamos e sentimos sobre nós mesmos. Depois de entender a importância de cultivar uma rotina de presença, é hora de perceber que a mudança externa não é mero detalhe. É uma alavanca que movimenta tudo o que existe dentro de você. Pense nas vezes em que decidiu mudar algo no seu visual, testar um novo estilo, cortar o cabelo, ajustar a postura. Mesmo parecendo algo simples, quase sempre isso traz uma sensação diferente, uma confiança renovada, uma nova energia, um olhar mais firme no espelho. E isso não é coincidência. O que você vê refletido impacta diretamente o que acontece na sua mente. Nosso cérebro funciona em ciclos de estímulo e resposta. Quando você modifica sua aparência, está enviando um novo sinal para o seu sistema interno, e o efeito pode ser imediato. Você passa a se enxergar como alguém diferente, mais capaz, alguém que merece alcançar mais. Esse pequeno passo abre caminho para mudanças muito maiores, porque sua mentalidade começa a acompanhar a imagem que você projeta. Imagine um atleta que decide adotar uma postura mais firme, treinar com constância e cuidar da alimentação. Essa mudança física não transforma apenas o corpo, mas também a mente, criando um ciclo crescente de evolução. Da mesma forma, quando você cuida da sua aparência, não está investindo apenas no exterior. Está, de forma consciente, fortalecendo sua mentalidade, sua disciplina e sua autoestima. É claro que mudar o visual sozinho não faz milagres. Essa transformação precisa estar apoiada em um compromisso verdadeiro com você mesmo, numa rotina diária de presença e autocuidado que sustente qualquer mudança a longo prazo. Alterar a aparência de vez em quando, sem consistência, é como construir uma casa com uma fachada bonita, mas sem estrutura. Impressiona por fora, mas não se mantém firme com o tempo. Por isso, é fundamental enxergar o cuidado com a própria imagem como uma estratégia para fortalecer a mente. Quando o corpo e a aparência caminham na mesma direção dos seus objetivos e valores, sua mente encontra o alicerce necessário para pensar com clareza, agir com intenção e enfrentar desafios com mais força. Transformar o próprio visual também é um ato de autovalorização, uma maneira de afirmar para si mesmo: eu mereço, eu sou capaz, eu tenho valor. Quando essa mensagem é absorvida internamente, ela se torna combustível para qualquer processo de crescimento pessoal. Se você ainda hesita em mudar o que vê no espelho, questione-se: o que realmente está te travando? Medo, insegurança, comodismo. A mudança raramente é confortável, mas é essencial para quem deseja ultrapassar os limites do que já conhece. A transformação começa de fora para dentro, e sua aparência é o primeiro movimento que abre caminho para uma nova mentalidade. No próximo capítulo, vamos entender por que quem se cuida e se valoriza realmente prospera, pois a autoestima é o alicerce do sucesso em qualquer área da vida. Depois de perceber que a forma como você se enxerga e se apresenta molda diretamente sua mentalidade, chega a hora de encarar uma verdade inegociável. Quem se cuida e se valoriza, prospera. Não é um slogan motivacional, é uma lei prática da vida. Quer evoluir, conquistar mais, ganhar melhor, ser respeitado, admirado, lembrado? Então grava isso. Nada muda enquanto você continuar se deixando para depois, enquanto tratar seu corpo como um detalhe, sua imagem como irrelevante e seu bem-estar como algo para quando der. O tempo não sobra, nunca vai sobrar. Você precisa decidir ser prioridade, e é exatamente aí que está a chave para destravar sua vida, sem mágica, sem atalhos, apenas decisão e constância. Quando você realmente se cuida e se valoriza, todos os dias com intenção e presença,
a sua energia muda e o mundo percebe. Você passa a ser visto de outra maneira, age com mais segurança, suas atitudes ganham consistência e sua disciplina se fortalece. A forma como você se posiciona em qualquer situação, numa entrevista, numa reunião, diante de um novo desafio, começa a refletir alguém que se leva a sério. E isso altera tudo. A percepção que os outros têm de você, suas conexões, sua força interna e as oportunidades que começam a aparecer. Você pode ter o melhor currículo, contatos influentes e ideias incríveis, mas se não cuida de si, se vive esgotado, desalinhado ou apagado, isso transparece. É difícil confiar em alguém que não demonstra estar bem nem consigo mesmo. Já uma pessoa que chega com o olhar desperto, postura firme, aparência organizada e uma energia que revela autocuidado, se destaca imediatamente. Não precisa falar muito. Cuidar de si é uma decisão estratégica. O primeiro passo para qualquer crescimento real. E não, você não precisa esperar estar pronto para começar. Na verdade, é o oposto. Você começa a se cuidar para se sentir melhor. Você passa a se valorizar, mesmo quando ainda não está no seu melhor momento. É esse movimento inicial que muda tudo. Esperar motivação não funciona. Quem transforma a própria vida faz isso pela prática diária. É agir por você, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando parece pouco, mesmo quando a preguiça aparece. Cada gesto simples de autocuidado é uma semente de prosperidade lançada no solo. E o mais surpreendente é que, quando você começa a fazer isso genuinamente por si, os resultados aparecem rápido, em semanas, às vezes em poucos dias. Você passa a se sentir diferente, a se comportar de outro modo, e depois de um tempo, vai olhar para trás e se perguntar por que demorou tanto para começar. Então, faça isso por você. Agora, independentemente de onde está, comece com o que tem e coloque sua energia no que realmente importa. Você. Invista no seu corpo, na sua imagem, na sua presença. Isso não é vaidade, é fundamento, é estrutura, é inteligência emocional aliada à visão de futuro. Se aplicar isso com consistência, eu te asseguro, sua vida vai se transformar profundamente. Você vai alcançar resultados que nem imaginava, será visto, respeitado e reconhecido. Mas antes de qualquer coisa, você precisa se escolher. E quando essa escolha finalmente acontecer, volte aqui e conte como sua vida mudou. Depois que você entende que cuidar de si é a base para qualquer avanço real, torna-se impossível ignorar o que vem junto. A forma como você se apresenta ao mundo. E não estou falando do que você diz, mas do seu corpo, da postura, da forma de caminhar, de se movimentar e de ocupar o próprio espaço. Você transmite algo o tempo inteiro, até quando está em silêncio. Seu corpo fala antes da sua voz, revela sua identidade, seu estado emocional e até o nível de autoestima que você possui. Mas a maioria das pessoas vive completamente inconsciente disso. Repare em alguém entrando em um ambiente com os ombros caídos, o olhar para baixo e a respiração curta. Esse corpo anuncia insegurança, cansaço e falta de direção. Agora observe quem chega com o peito aberto, passos firmes e a cabeça erguida, sem pose artificial, sem arrogância. A presença dessa pessoa naturalmente impõe respeito. O ambiente muda para recebê-la. Isso não é encenação, tampouco um truque. É o reflexo de quem está centrado, se cuida, se valoriza e se coloca como prioridade. Quem está em paz com seu corpo, sua aparência e sua energia, se movimenta de outro jeito, e essa diferença é visível. A postura tem o poder de abrir ou fechar caminhos, muitas vezes sem que você perceba. O modo como você cruza os braços, se acomoda em uma cadeira, sustenta o olhar ou respira ao falar, revela muito mais do que imagina. Não é sobre parecer seguro, é sobre ser seguro. A verdadeira confiança nasce do cuidado consigo mesmo, da atenção diária e da disciplina que você vem cultivando. Se você ainda não observa isso com consciência, este é o momento de começar. Olhe para si com honestidade. Como tem caminhado? De que maneira ocupa os espaços? Entra nos ambientes tentando desaparecer ou se permite ser visto?
Senta curvado, se encolhe, desvia do espelho, ou se coloca com firmeza, encara o mundo e se posiciona com equilíbrio. Sua postura revela exatamente o que você sente por si. Quando ela está desalinhada, não é só o corpo que sofre. Sua presença enfraquece, sua energia se dispersa e sua imagem perde força. Mas basta ajustar o corpo, recuperar o foco e reforçar a disciplina para tudo começar a mudar. Você passa a andar com a segurança de quem reconhece o próprio valor. E mais, seu cérebro reage a isso. Há pesquisas que comprovam que a forma como você mantém o corpo influencia diretamente suas emoções. Uma postura ereta e estável ativa regiões ligadas à autoconfiança, enquanto posições fechadas intensificam a sensação de medo, hesitação e estagnação. Em outras palavras, postura não é apenas reflexo, é também ponto de partida. É possível começar por ela mesmo quando tudo parece pesado. A linguagem do corpo pode ser silenciosa, mas é profundamente poderosa, e você precisa dominá-la, porque, quer queira ou não, o mundo está interpretando seus sinais o tempo inteiro. Então faça uma pausa e questione a si mesmo. O que o seu corpo anda transmitindo sobre quem você é? Se a resposta incomoda, encare isso como um sinal positivo. Significa que existe espaço para ajuste e a transformação depende exclusivamente de você. No último capítulo, vamos unir todos os pontos mostrando como o corpo funciona como um verdadeiro templo e como sua aparência revela, com precisão, a força ou o abandono da sua mente. Depois de falar sobre postura, tornou-se claro que o corpo fala. Agora é o momento de aprofundar. Ele não apenas comunica, ele espelha seu estado interno. Uma mente exausta, bagunçada ou ignorada se manifesta no corpo sem esforço algum. Da mesma forma, uma mente disciplinada, firme e bem cuidada aparece naturalmente na maneira como você se apresenta. Aparência não mente, e não se trata de seguir tendências, agradar os outros ou tentar replicar padrões. Trata-se de reconhecer o nível de atenção que você tem dado à sua própria base. Seu corpo é seu maior patrimônio. É ele que te conduz, te sustenta e registra cada capítulo da sua história. Abandoná-lo é, no fundo, abandonar a própria caminhada. Se você deseja alcançar metas grandes, construir uma carreira consistente, ser respeitado, ampliar sua liberdade, fortalecer sua presença e sua influência, o primeiro passo está aqui. Começar pelo corpo que você possui neste exato momento. Quando você cuida da sua alimentação, da sua vitalidade, do seu descanso e da forma como se apresenta ao mundo, está na verdade fortalecendo a mente e preparando o terreno para transformar tudo ao seu redor. Uma mente poderosa não floresce dentro de um corpo exausto, negligenciado ou deixado de lado. E isso está longe de ser vaidade. É compromisso com o propósito que você carrega. Quer mais clareza, mais foco, mais coragem? Tudo isso nasce de uma estrutura física bem sustentada, e essa estrutura não aparece de forma espontânea. Ela é construída por escolhas diárias. Você precisa decidir. Vai continuar tratando o próprio corpo como algo secundário ou vai reconhecê-lo como o templo que ele é? Templo aqui, não no sentido religioso, mas como o espaço essencial que você ocupa, o ponto de partida da sua força. Quem cuida do corpo honra a mente. E quem fortalece a mente muda completamente a própria história. A aparência é apenas o reflexo desse processo. Quando você se vê no espelho e enxerga uma imagem alinhada com a pessoa que está se tornando, a confiança cresce quase sem esforço. Você passa a agir como quem conhece o próprio valor. E o mundo responde. Novas oportunidades surgem, há mais respeito, caminhos se abrem. Se você realmente deseja transformar a sua realidade, o momento é agora. Comece a aplicar de forma sincera e consistente tudo o que foi apresentado até aqui. Cuide da sua presença, da forma como você se mostra ao mundo, da sua rotina diária, da disciplina, da postura e do próprio corpo. Cada um desses elementos influencia diretamente sua mente, sua energia e aquilo que você passa a atrair para a sua vida. Você vai notar mudanças reais, mais disposição, mais lucidez, mais resultados acontecendo.
áreas que pareciam travadas começarão a avançar. E isso só ocorre quando você decide, de verdade, se colocar em primeiro lugar. Meu convite é direto. Comece hoje. Faça isso por você e depois volte para compartilhar o impacto que essa decisão trouxe à sua jornada. Se você colocar em prática essas 7 lições com constância, nada permanecerá como antes. Se este vídeo te fez pensar sobre suas escolhas e despertou em você a vontade de agir, inscreva-se no canal e deixe seu like. Assim, essa mensagem pode alcançar outras pessoas que também precisam ouvi-la. Aqui, o objetivo não é apenas agradar, mas provocar transformação. Obrigado por acompanhar até aqui e nos vemos no próximo vídeo.